Tudo bem com vocês aí? Vamos ler o versículo 14 do capítulo 25 de Mateus, o versículo 14 em diante. Diz assim: Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Um deu 5 talentos e a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e granjeou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então vamos falar a respeito dos talentos, né? Talentos, irmãos, os talentos eles um valor, né? Então é uma medida de peso que aproximadamente seria 35 quilos em moedas ou barras de ouro, moeda de ouro ou de prata. Então, naquele tempo lá, naquele momento ali, diz nas escrituras que vivia um tempo da economia bastante alta, o juro alto. Então as pessoas que tinham dinheiro, elas levavam para o banco. Mas alguém resolveu colocar, ele fez a parábola desse homem que deu para 3 pessoas os talentos. A um ele deu 5 talentos, né? A outro ele deu 2 e ao terceiro deu 1 talento. Então, irmãos, o que vem fazer essa leitura com nós nessa noite a respeito dos talentos? Normalmente quem tem dinheiro nos dias de hoje ganha dinheiro, né? Eu não entendo muito de economia, mas a gente sempre acompanha que quem tem dinheiro ele aplica. Ele vai e aplica o dinheiro para render mais, porque tem que aumentar, né? Então esse homem viajou e não deu um tempo para voltar. Então quando ele voltou, passou bastante tempo, diz a palavra, ele acabou voltando, né? Porque o Senhor Jesus falava tudo em parábolas para entender. Para o povo entender seria mais fácil. Então nesse dia ele voltou e aquele que tinha pegado 5 talentos falou para ele assim: Deus abençoe o irmão Moacir. Deus abençoe o irmão, tá acompanhando nós aqui. E granjeou os outros 5 talentos. Aumentou o dinheiro dele, né? Dobrou. E o de 2 também. E o que tinha 1 talento, o que ele fez? Ficou com medo. Contestou, enterrou o talento, não quis. Certamente achou uma injustiça. O outro está viajando e ele está ali trabalhando, né? Não foi trabalhar. Os outros trabalharam, conseguiram quando voltou. Ele perguntou para ele, né? Pôs desculpa. Pôs várias desculpas. Então tá bom. Já que você está desculpando, então ele falou assim para ele, tomou até o que ele tinha e colocou e deu para os outros. Então você não serve para mim. Mas não é isso, para nós, para o Senhor Jesus, todos nós servimos. Então o cristão precisa aproveitar o tempo de vida que tem na terra para trabalhar para o Senhor. Precisa esperar porque o Senhor tem fidelidade de cada um de nós. Temos que agir.
trazendo essas palavras do talento para nós hoje, nos dias de hoje. O Senhor confia em nós e Ele dá a cada um o dom espiritual, né? Dá a fé, dá o amor, dá a paciência, a longanimidade, a esperança. E daí? Os talentos Ele dá. Para eles dão o dom de pastores, de doutores, para outros, né? Dá os dons segundo a cada um. E se nós pedirmos também, Ele dá qualquer dom que nós pedirmos para Ele, se nós se humilharmos, Ele dá para nós, irmãos. Porque diz assim, aquele que bate abre, e aquele que pede recebe. Então, nessa noite, o que o Senhor vem falar com nós a respeito dos talentos? Vamos dizer assim, os dons de Deus são talentos. E às vezes nós olhamos para os outros, uns têm uma pregação assim mais elevada, o outro, como se diz, só prega aquilo ali mesmo, não tem mais. O outro não tem o dom de visitar. E às vezes um irmão, uma pessoa tem vários dons. Ô João Luiz, obrigado João Luiz, está aí em Rio Grande do Sul. Então, e às vezes Deus dá tudo isso para nós, dá o amor, dá a caridade, dá a fé, e nós não dividimos. Então, enquanto que nós não dividimos, queremos ser individualista, porque o Senhor deu para nós temos que dividir, irmãos. Não a parte material, sim, também. Nós estamos falando aqui da parte espiritual, que o Senhor Jesus comparou ali dos talentos, né? Então, nessa parte espiritual, nós temos que dividir. Que adianta eu ter o dom, vamos dizer assim, de visitar e não ir? Não vai resolver nada. Ah, mas eu tenho vergonha. Aquele lá também que pegou um talento e ficou com vergonha. Ele contestou o Senhor dele e não quis ir. E se nós fazermos isso, nós contestamos ao nosso Senhor, que chamou nós para uma rica redenção. Nós não tínhamos o direito, e o Senhor colocou nós aqui na terra e deu o direito de nós falar da palavra de Deus, ser um verdadeiro cristão na terra. Porque as dádivas do Espírito Santo, ele foi presenteado para o cristão. O nascimento, quando nós nascemos pela palavra, então quando nós nascemos nós fomos presenteados. E se nós somos presenteados, irmão, vamos dividir. Não adianta eu dizer que eu sou cristão, que eu sou homem de Deus, que é mulher de Deus, que estamos fazendo a vontade de Deus. Se nós não dividirmos, nós temos que compartilhar. Se nós compartilhar isso que nós recebemos de Deus, aí sim. Aí sim. Porque de repente, irmão, se a gente tem um dom, se a gente tem alguma coisa com nós e nós não falarmos, até aquilo que nós tem, como disse lá, vai ser dado a quem tem mais. A quem tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que parece ter, lhe será tirado. Então, a palavra nós temos que dividir. O homem, o discípulo de Jesus Cristo, não pode ser individualista. Ah, mas eu já vi pessoas falar assim, material. Eu sei fazer um pão muito bom, mas eu não passo a receita para ninguém, porque senão eu vou perder. Não. Se você passar, se você fazer, você vai estar adquirindo conhecimento para você e para o outro também. As coisas de Deus da mesma maneira. Quando você sente o amor de Deus, divida esse amor. Se nós dividir o amor que Deus colocou em nós, Ele vai acrescentando. Então daí nós estamos trabalhando para o Senhor, com as orações, com disciplina diárias, irmãos.
Nós temos que ser disciplinados diários. Às vezes nós erramos, sim. Mas assim, filhinhos, não pequei. Se pecar, tem o advogado que é por vós, né? Então vamos ser um cristão disciplinado nas orações diárias, no sofrimento, nas aflições. Tudo isso vai passar para que nós possamos chegar naquele dia que ganhamos 2 talentos, que ganhamos 5 talentos, que ganhamos almas para o Senhor. Então nós possamos chegar na presença dele e falar: Senhor, o que o Senhor deu para mim está aqui. E hoje eu falo com meus irmãos, com as minhas irmãs, os dias de dificuldade que nós estamos passando na terra. Às vezes, nesses dias de hoje, nem podermos estar nas casas das pessoas, a gente pode estar indo, né? Pela lei. Às vezes a vontade nossa é de estar na casa de alguém falando com a palavra. Porque é isso que Deus deu para nós. E de anunciar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Então vamos dividir tudo o que Deus deu para nós espiritual. Material, irmão, também. Às vezes sempre foi assim, mas agora, por esses dias agora, está sendo um pouco mais difícil. Às vezes você encontra a pessoa na rua com fome, às vezes já estava desempregado, às vezes está com uma condição difícil. Então, irmãos, naquilo que nós puder, eu sei que os irmãos, as irmãs, todos os nossos amigos, na verdade, irmão, todos nós somos irmãos, porque o nosso Pai é Deus e Ele nos constituiu o Filho dele, né? Pela morte do Senhor Jesus. Então vamos nós compartilhar para que nós possamos granjear o talento que Deus deu para nós. E para nós ganharmos a nossa salvação. Se nós fizermos tudo isso, irmão, e ainda faltar alguma coisa, o Senhor vai dar para nós. Então, nos sofrimentos, na oração, tudo isso que nós temos que ter uma medida de conhecimento para trabalhar mais fé, mais consolo, mais amor. Quem não tem isso, irmão, quem não tem esses requisitos, ele prejudica ele mesmo e a obra do Senhor também, pela qual nós fomos chamados, a obra de redenção. Então, irmãos, eu já falei, não podemos ser individualistas, né? Quando temos poucos e não compartilhamos esse pouco, até o pouco vai ser tirado. E nessa noite o Senhor não quer tirar nada de nós, Ele quer acrescentar. Ele veio acrescentar a nós os nossos talentos. Então, os irmãos, quem está vendo falar agora, pegue essa palavra. Abrace o teu irmão. Abrace aquele que está passando perto de você, que tem alguma dificuldade. Se você puder, divida. Se você tem, a palavra diz assim, se nós tivermos 2 camisas, dá uma, fica com uma. Tem tanta gente, irmãos, que às vezes tem um guarda-roupa lotado, que tem 4, 5, 6, 10 paletós. Quantos que você usa para ir? Na igreja, no culto? 1? Às vezes nenhum. Às vezes eu vou de camisa, porque o que está dentro da nossa alma que o Senhor recebe. Quantas vezes nós temos 3, 4 pares de sapato e às vezes alguém não tem nenhum e nós usamos um cada vez que nós saímos. Então, esse é talento, é caridade que nós temos que ter. Então, irmãos, vamos nós atravessar os nossos dias na terra. Vamos cumprir com o nosso ministério de servir a Deus na terra. Porque, irmãos, a dificuldade nós vamos passar. E um dia nós vamos ser chamados perante o trono de Deus.
E lá nós vamos entregar os nossos talentos. Tive fome e não me deste de comer. Estava nu, não me vestisse. Estava enfermo, não me visitaste. Estava preso, não foste me ver. Quantas vezes nós ficamos esperando que alguém venha até a igreja, venha até o lugar que tem o culto? Não, nós temos que ir atrás. É o momento de nós colocarmos o pé dentro do Jordão. É o momento de nós irmos no lugar que as pessoas não querem ir. Mas nós fomos separados para isso. Nós fomos chamados para isso. Deus abriu o nosso entendimento. Tem vários homens e mulheres de Deus que têm o entendimento aberto. Então, hoje, eu quero deixar para vocês aqui a palavra, a parábola dos talentos. Vamos granjear aquilo que Deus deu para nós. Porque se nós granjearmos aquilo que Deus deu para nós, um dia nós temos a certeza que vamos estar lá na glória dos céus. E para nós estarmos lá, é muito difícil, irmão. Claro que é difícil. Diz assim que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, irmãos, não vamos ser mais do que ninguém. Não vamos pensar, porque às vezes eu conheço a Bíblia, eu conheço pessoas que falam, eu li a Bíblia 10 vezes de capa a capa. O importante não é isso. De repente alguém leu nenhuma vez a Bíblia, mas leu alguns pontos e Deus já colocou a graça no coração dele. Então, é a graça de Deus que está em nós. Nós recebemos a graça dele, recebemos o Espírito em nós, vamos dividir as coisas do Espírito. É isso que eu tenho para falar hoje. Até a próxima. Deus abençoe os irmãos que acompanharam, os que vão estar vendo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.